Olá! Hoje nós vamos falar de taxa de câmbio nominal e de taxa de câmbio real. Isso está demandado no edital, no item 9 de conhecimentos bancários. É uma conceituação bastante simples, portanto esse vídeo vai ser um vídeo curto e que vai trazer a mensagem mais importante para você entender a diferença conceitual. Bom, o que é o câmbio nominal? O que é a taxa de câmbio nominal? Na verdade, a taxa de câmbio nominal é essa taxa de câmbio que você vivencia no dia a dia, que você vê na televisão. Quando na televisão diz, olha, o dólar hoje está R$ 5,19, você está tendo a informação do que nós chamamos de taxa de câmbio nominal. Na verdade, é quanto que uma moeda está sendo negociada em relação a outra. Então você está dizendo que um dólar custa R$ 5,19, que 2 dólares vai custar R$ 10,38 e assim sucessivamente. Essa é a taxa de câmbio nominal, então é o custo de uma moeda em relação a outra. Só que tem situações onde essa taxa de câmbio ela precisa ser pensada, associada ao poder de compra das moedas. Por exemplo, você vai ao exterior para comprar uma camisa e digamos que essa camisa custe lá 20 dólares. Aí você, como brasileiro, vai verificar o seguinte, 20 dólares, você comprou o dólar, digamos, a R$5, 20 vezes 5 é 100. Portanto, essa camisa custou para você R$100 e este é o preço que vai impactar o seu bolso. Aí você vai comparar com o preço dessa camisa aqui internamente. E vamos supor que essa camisa custe aqui R$120. Aí você faz, o que você fez? Você comparou o preço da camisa lá fora com o preço da camisa internamente. Por isso, é importante a ideia do câmbio real para que você possa trazer os preços relativos de um país em relação ao outro para essa discussão da taxa de câmbio. E a taxa de câmbio real nada mais é do que a taxa de câmbio que compatibiliza essa relação de preços lá fora com os preços internos aqui no país. Portanto, a taxa de câmbio real é o preço da moeda em termos da moeda nacional, mas descontado a inflação dos dois países. A inflação aí retratada na relação de preços entre dois países. Portanto, na fórmula que eu compartilhei na lâmina com vocês, eu coloquei o R representando o câmbio real, o N representando o câmbio nominal, o PE representando os preços externos, portanto, retrata aí a questão do índice de preço e da inflação, e o PI retratando os preços internos. Quando você faz essa conta, você transforma o câmbio nominal em câmbio real. Portanto, o câmbio real, é importante que vocês observem esses dois destaques que eu faço aí no pé da lâmina. Mede o poder de compra de uma moeda em relação a outra. Enquanto o câmbio nominal mede quanto que uma moeda vale comparada com a outra, aqui nós estamos falando de um câmbio que mede o poder de compra. Então, no exemplo da camisa, eu diria o poder de compra do real lá fora, no exemplo que eu dei, que ele consegue, você compra lá e convertendo para a moeda nacional, você estaria comprando a camisa por R$100, então o poder de compra do real lá fora é maior do que o poder de compra do real aqui dentro, de tal forma que a camisa aqui no exemplo citado custaria R$120, ok? Então, outro destaque relevante é que a taxa de câmbio real, ela reflete a relação de preços relativos, ou ela reflete a relação entre os preços praticados lá fora e os preços praticados aqui dentro. Portanto, se nós quisermos diferenciar a taxa de câmbio nominal da taxa de câmbio real, nós precisamos simplesmente fazer essas continhas que estão aí colocadas. Mas aqui eu trago mais algumas reflexões para ajudá-lo a compreender melhor e aprofundar um pouco nos conceitos das taxas de câmbio nominal e da taxa de câmbio real. Então, a taxa de câmbio nominal
indica o preço do ativo financeiro, o preço da moeda, propriamente dito. Já a taxa de câmbio real indica o preço relativos entre duas moedas e permite medir a competitividade relativa entre os dois países em questão. Aí essa ideia da competitividade é interessante, porque muitos de vocês, quando viajam ao exterior, vocês sabem que existe um limite de compra que vocês podem fazer no exterior e normalmente os turistas internacionais, as pessoas que viajam a serviço, elas viajam com a intenção de comprar alguma coisa lá fora. Especialmente as pessoas que vão para os Estados Unidos, diz, vou trazer dos Estados Unidos o quê? Os chamados eletroeletrônicos. Isso significa que a competitividade e os preços relativos lá fora são mais baixos do que aqui. Isso retrata a competitividade entre os dois países. Por isso é importante que vocês pensem, do ponto de vista macroeconômico, mais no câmbio real do que no câmbio nominal. Agora, é lógico, e aí você não pode esquecer dessa observação que eu vou fazer. Se o câmbio nominal sobe, ou seja, se o câmbio nominal sobe, por exemplo, dos R$ 5,19 que é hoje para R$ 5,50, o câmbio real também vai subir. Porque as duas variáveis, elas têm comportamento diferente, porque o fato da moeda ter subido aqui não significa que o preço da camisa lá fora e o preço da camisa aqui dentro vai se alterar. Portanto, é importante você entender que a taxa de câmbio real ela permite estabelecer uma referência de competitividade entre os países. A taxa de câmbio nominal normalmente são os números expressos na taxa de câmbio que são divulgados de um modo geral. E o real é que deveria ser analisada. Então você como exportador, você como cidadão, para você analisar a taxa de câmbio de forma que permita que você tire conclusões mais definitivas, você teria que estar olhando a taxa de câmbio real. Porque aí, quando você observa a taxa de câmbio real, você está estabelecendo nessa reflexão aquela conclusão que você precisa tirar se é mais barato você comprar um determinado produto aqui ou no exterior. Toda vez que você faz esse tipo de reflexão, você tem que refletir a partir da ideia de taxa de câmbio real. Mas essa taxa de câmbio real, normalmente ela não é divulgada e você tem dificuldade em chegar a ela. Mas você faz essa taxa de câmbio real a partir de que situação? Você tenta pesquisar hoje na internet quanto está custando uma camisa de uma determinada marca lá fora e quanto que essa camisa está custando aqui internamente. Quando você faz essa referência de preço, você está meio que fazendo a conversão da taxa de câmbio nominal, que é essa que você vê todos os dias na televisão, para a taxa de câmbio real, baseado no item que você está comprando. Tá? Portanto, é fundamental que vocês entendam essa diferenciação, entendam que as transações internacionais, a competitividade dos nossos produtos com os produtos lá de fora estão associados à taxa de câmbio real e lembre-se, no produto e no produto que eu citei como exemplo, a camisa, você tem uma série de custos que pode fazer com que essa taxa de câmbio real mude sistematicamente. Porque você tem impostos, você tem custo da mão de obra, você tem custo de logística, por isso você tem situações onde a taxa real de câmbio é muito discrepante em relação à taxa nominal. Porque em alguns produtos nós temos aquilo que nós poderíamos chamar de vantagens relativas. Em outros produtos nós não temos vantagens relativas ou as vantagens competitivas e relativas se dá no outro país. Então, nos produtos com maior competitividade de outros países, a nossa taxa de câmbio real, ela perde para a taxa de câmbio nominal. Para aqueles produtos que nós temos maior poder de competitividade, portanto, nós somos mais competitivos, a nossa taxa de câmbio nominal, ela é abaixo da taxa de câmbio real. Fica essa dica e leia e interprete essa formulazinha, porque eventualmente pode cair na prova uma pergunta do tipo, olha, se a taxa de câmbio anual
a taxa de câmbio nominal é de R$ 5,00 por dólar, e se o preço lá fora é, digamos, de R$ 10 e o preço interno é de R$ 9,00, quanto seria a taxa de câmbio real? Faça a conta, tire as conclusões e, a partir do número final, tenta fazer uma reflexão sobre os diversos tópicos que a gente abordou aqui neste vídeo, que é fundamental para a compreensão do comércio internacional. Então, o câmbio nominal ou taxa de câmbio nominal, eu estou aqui enfatizando e reforçando, é a taxa expressa na relação entre duas moedas, e outra forma de defini-la é o custo de uma moeda em relação a outra, que eu já falei anteriormente. Portanto, esses dois conceitos e essa lâmina, eu já abordei ela nas considerações e nos exemplos anteriores, fica aí como uma fonte de consulta. Mas é fundamental que essa diferença conceitual fique claro para vocês, principalmente para você que vai estar viajando para o exterior, seja para a Europa, para a Ásia ou para os Estados Unidos, e vai estar realizando compras lá fora. Antes de viajar, tente calcular qual é a taxa real de câmbio naquilo que você pretende comprar lá fora. Se o produto eletrônico te dá vantagem em compras no exterior, tem produtos que não te dá essa vantagem. Portanto, esses produtos dê preferência ao Brasil e compre internamente. Bom estudo e boa prova para você.